Você adia o que é mais importante na sua vida porque acha que ainda não tem coragem. Você espera se sentir pronta, espera o medo todo passar, espera aquele momento certo e a vida vai passando junto. Nesse vídeo, eu vou te mostrar as 3 coisas que eu aprendi sobre coragem no lugar mais difícil que eu já tive, uma UTI. Eu entrei numa cirurgia andando e eu acordei sem conseguir mexer os braços e as pernas. E o que eu descobri ali sobre coragem não é o que você pensa. Daqui a pouco eu vou te contar o momento exato que eu ainda estava lá no hospital, mas a minha ideia de coragem ela caiu por terra e outra nasceu no lugar. Fica comigo até lá, porque essa é a parte mais importante e que mudou tudo na minha vida. E se você chegou aqui agora, eu sou a Raquel Zendron e esse é o primeiro capítulo de uma série que eu estou começando hoje, chamada De Volta Pra Mim. Nessa série eu vou te contar, capítulo por capítulo, o que me reconstruiu depois que minha vida virou de cabeça para baixo. Mas a série não é para falar sobre mim, não, tá? É para te ajudar a voltar para você. Eu sempre achei que coragem era uma característica da personalidade da pessoa. Algumas pessoas nasciam corajosas, outras simplesmente eram medrosas. E é claro que eu pensava o quê? Que eu não era uma dessas pessoas corajosas, que eu era uma pessoa que tinha medo, que eu era uma pessoa que não era tão confiante assim. Só que aí a vida, ela me colocou numa situação que eu não tive escolha. Eu fui obrigada a descobrir do que eu era capaz. Você já viu uma coisa? Não sei se na sua vida é assim, mas muitas vezes a vida da gente, ela coloca uma situação que a gente tem que passar. E se a gente não aprende, daqui a pouco aquela situação de novo vai se repetir para que você aprenda. Então eu acho que Deus foi muito generoso comigo, porque Ele colocou essa situação dessa vez, mas eu aprendi. Em 2020 aconteceu a minha cirurgia e depois daquilo eu precisei fazer algumas coisas assim aterrorizantes para mim. Eu precisei simplesmente aceitar que a minha vida tinha mudado para sempre, que eu não ia mais ter a minha independência. Eu me olhava no espelho e via uma mulher completamente diferente. Outro corpo, outro semblante, até o meu olhar era diferente de acordo com a posição do meu pescoço. E era muito estranho olhar no espelho e não me reconhecer muito bem. Eu precisei começar a pedir ajuda para fazer as coisas mais básicas que a vida inteira eu fiz. E mais ainda, gente, eu era a pessoa que ajudava os outros. Então, eu comecei a inverter esse papel, começar a precisar de ajuda e não poder mais ajudar. O que eu acho que é mais difícil para mim do que eu pedir ajuda. Mas sabe o que eu percebi? O medo, que faz parte da vida, ele não foi embora. Ele não foi embora antes da cirurgia, também não foi embora depois, e nem depois que nenhuma dessas coisas aconteceram. E a gente, às vezes, age como se a gente precisasse esperar o medo todo passar para a gente fazer alguma coisa. A gente espera, eu vou me sentir pronta para agora poder ter um filho, ou agora eu vou me sentir pronta para mudar de emprego, vou me sentir pronta para me separar, vou me sentir pronta para fazer qualquer coisa que eu precise, que eu saiba que vai me fazer bem. Só que esperar a certeza de que vai dar certo não existe. Porque a coragem ela não vai aparecer antes da ação. Ela aparece durante a ação. Ela aparece quando você decide dar o próximo passo. Você age com medo, você treme, mas você faz mesmo assim. E à medida que você vai acumulando momentos de coragem, provas de que você é capaz de passar por coisas difíceis e sobreviver lá no final, aí sim você vai vendo que o medo vai perdendo a força que ele tem sobre você. Mas isso só acontece com a prática. Não existe nada que eu possa falar que você possa fazer para ir treinando deixar o medo de lado. Você não pode esperar ele ir embora para começar a agir. Por experiência própria, eu te falo. Se eu tivesse esperado o medo passar, eu ainda estava sentada esperando. Literalmente sentada, né, gente? Porque eu estou na cadeira de rodas desde então. Mas, então se a gente sabe que o primeiro aprendizado é que a gente não pode esperar
o medo passar. E antes de falar sobre o segundo aprendizado, eu quero te fazer um convite, tá? Esse é o primeiro capítulo dessa série chamada Volta Pra Mim. E de 15 em 15 dias vai sair um capítulo novo aqui no canal toda terça-feira às 19 horas. Então se inscreve para você já não perder os próximos capítulos. Em cada capítulo eu vou falar um pouquinho da minha reconstrução aí, com o que aconteceu com a tetraplegia, e eu tenho certeza que isso pode servir para a sua vida também. E falando do segundo aprendizado, a gente fica romantizando que a coragem é uma coisa para momentos muito grandes, né? Como se fosse assim, um grande filme. Tipo, eu vou dar um salto agora, eu vou tomar uma grande decisão que minha vida vai mudar completamente. Mas, na verdade, e presta bastante atenção nisso, que talvez alguma coisa aí na sua cabeça possa se transformar, a gente tem que lembrar que a coragem, ela é feita de coisas pequenas. O dia que eu saí do hospital da cadeira de rodas, na cadeira de rodas, né? Foi muito estranho esse sentimento. Mas, pela primeira vez eu olhei para mim, olhei para as pessoas ao redor e falei, tá tudo bem, não existe vergonha nisso. Foi a primeira vez que eu falei da minha condição, assim, sem me minimizar, sem achar que eu era inferior. Eu escolhi levantar minha cabeça, eu escolhi ver sentido no que eu estava vivendo. Porque, mesmo sem saber como é que ia ser daqui para frente, eu não queria ter uma vida menor do que a vida que eu merecia ter. Então, quando a gente pratica a coragem nos pequenos atos, nos pequenos momentos, no nosso olhar sobre a gente, no nosso olhar sobre o outro, na pequena escolha de agir um pouquinho diferente, quando a gente pratica essa coragem pequena, praticada com consciência, com constância, a gente constrói uma pessoa diferente. A gente constrói uma versão da gente que a gente sabe que a gente é capaz, por mais que às vezes a gente desconfie. E aí eu te pergunto, com relação à sua vida, você tem praticado coragem nas coisas pequenas? Pode ser naquela conversa difícil que você está adiando, naquela opinião que você vai engolindo para não desagradar ninguém, naquela decisão que você sabe que você precisa tomar, mas que você fica esperando o momento certo. Porque o momento certo, gente, eu posso te falar que ele não existe, que é o que eu geralmente penso. Mas, na verdade, esses dias eu estava pensando, de acordo com várias coisas que eu li, que o momento certo, na verdade, ele existe. E o momento certo é quando você decide que é o momento certo e você faz alguma coisa para mudar. Talvez ele não vai vir como uma mágica, ele é uma decisão. E isso muda tudo. E o terceiro aprendizado é que você não vai acordar corajosa. Você não vai acordar diferente e falar, agora eu não tenho medo. Mas você vai escolher agir com coragem. Se a coragem fosse um estado, assim, um estado, eu estou em estado de coragem, ou você teria ou você não teria. Mas, na verdade, ela não é. A coragem é uma escolha, que você pode fazer essa escolha todos os dias da sua vida. Você vai escolher mesmo com o medo que você sente, mesmo com incerteza, mesmo com a história que você carrega, mesmo com seus traumas, mesmo com as suas dificuldades. E aí tem uma coisa que eu quero falar para você tomar muito cuidado. Às vezes, o medo, ele usa um disfarce para a gente achar que a gente está muito bem, que a gente não tem medo das coisas. E esse disfarce, ele se chama prudência. Eu já caí nessa várias e várias vezes. Gente, quantas vezes eu achei que eu estava sendo prudente, mas na verdade eu estava só adiando. Eu estava mesmo com medo, sabe? E como é que você vai saber se você está sendo prudente, que você está se preparando para agir, ou se você está com medo? Então vamos lá. Se você ficar avaliando sem parar, esperando mais uma informação, mais um sinal, mais um detalhe, mais algo que você precisa saber, isso não é prudência, isso é medo. Você está sempre esperando mais alguma coisa.
É um medo que ele se veste como se fosse responsabilidade, sabe? E por isso que muitas vezes eu me achava muito prudente, muito responsável, mas na verdade eu só estava adiando coisas difíceis para mim. E tem uma pergunta que me ajudou a sair aí dessa questão. É medo ou é prudência? Eu sempre me pergunto, será que eu estou me preparando ou será que eu estou adiando? Então, eu estou me preparando ou adiando? E você? Você está se preparando ou você está adiando? Se você está gostando desse vídeo, já curte aqui, isso é muito importante. Manda para uma pessoa que você lembrou, que tem, às vezes, medo de agir e está esperando o momento certo para fazer alguma coisa que ela precisa fazer. Que isso ajuda muito a gente entregar o vídeo para mais pessoas conhecerem o canal e estarem aqui na nossa série De Volta para Mim. Mas agora eu quero falar para você o que eu prometi lá no começo. Quando eu acordei da cirurgia, que os médicos pediram para eu mover o braço, perguntaram se eu estava conseguindo mexer alguma coisa, e eu não consegui mexer absolutamente nada. Naquele momento, assim, deitada naquela maca, sem conseguir mexer nada, eu entendi que a coragem que eu tinha e que eu achava que funcionava, ela não servia mais. Eu não podia ser a destemidona, a super forte, aquela pessoa que não se abala com nada, porque não era a pessoa que eu queria ser. A única coragem que eu podia ter naquele momento era a coragem do minuto seguinte. Eu precisava respirar por mais um minuto. Eu precisava pausar por mais um minuto. Eu precisava ter fé por mais um minuto. E depois o outro minuto, o outro minuto e o outro minuto. Foi essa coragem pequenininha, essa coragem que é a menor de todas, a coragem de viver minuto por minuto, que me trouxe até aqui. E essa coragem de viver minuto por minuto, além de me trazer até aqui, me fez quem eu sou. Uma pessoa que hoje eu consigo estar presente no agora, o que eu não conseguia antes. Se você também tem dificuldade de estar presente no que está acontecendo aqui e agora, comenta aqui para mim no chat, que depois a gente pode gravar um vídeo sobre isso. E a minha vida depois da tetraplegia, ela não ficou mais fácil. Muito pelo contrário, mas ela ficou muito mais corajosa. Ela ficou muito melhor, na verdade. Sem querer romantizar o que aconteceu, eu sou uma pessoa melhor depois da cadeira de rodas. Eu descobri que eu sou mais capaz, eu descobri que eu posso escolher ter coragem todos os dias. E quando você descobre isso, é impossível você desaprender. É impossível você voltar para a pessoa que você era antes, sabe? E eu acredito que você também já teve muitos momentos aí da sua vida que você foi capaz de ter muita coragem. Que você foi capaz de passar por esses momentos difíceis e superar e ser uma pessoa melhor. Então, me conta aqui no comentário também qual foi o seu maior ato de coragem. Pode ter sido bem pequenininho ou pode ter sido muito grande. Eu vou ler aqui e vou falar com todos vocês sobre isso. Não se esqueça que a coragem é uma escolha, que ela é pequena, é um dia após o outro, que a gente não nasce já pronto e que você hoje pode tomar a coragem de, no minuto seguinte, ter aquela decisão que você está adiando, cumprir aquilo que você precisa fazer, tá bom? E se essa história tocou você, o próximo passo é você assistir o vídeo que eu conto como é que eu aprendi a me adaptar depois da tetraplegia. Um beijo, o vídeo está aqui embaixo para você assistir. Te vejo lá e espero você também na série De Volta para Mim nos próximos episódios. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima.